Olá, time Uniso, tudo bem? Uma satisfação estar aqui com vocês hoje, né? Então, quem sou eu? Eu sou a Márcia, tenho mais de 24 anos aí de carreira profissional, né? Então, tenho 24 anos de carteira assinada, né? Então, sou uma profissional de carreira tradicional, então, não tenho. Tenho quase 10 anos em uma empresa e mais de 10 anos em outra empresa, né? Então, além dos meus trabalhos de entrada, vamos dizer assim, porque eu trabalho desde bem nova, né? Então, eu trabalho desde os 13 anos, então, sou de uma família de comerciantes, então, adoro atender cliente, falar com pessoas, gosto de gente, gosto de desenvolver pessoas e acredito sempre no potencial delas, né? Então, esse contato com pessoas sempre foi uma facilidade para mim, né? E aí, desde muito jovem, eu sempre tive uma preocupação com a minha carreira, com quem é a Márcia profissional, independente do sobrenome que eu carrego. Então, independente se hoje eu sou a Márcia, gerente de vendas da Coca-Cola, Sorocaba Refrescos, né? Ou de Márcia, profissional de marketing, como eu já tive a minha experiência de 10 anos de marketing, né? Então, essa sempre foi uma preocupação. E aí, quando a gente fala em reputação, né? Reputação é uma coisa que a gente constrói todos os dias, diariamente. Então, com postura, comportamento, com atitude, né? Com vontade, com consistência, com coerência, com ética, com transparência, né? Porque respeito fundamental, respeito com as pessoas, com o trabalho, e sem mais respeito e com resultado, porque sem resultado ninguém fica, né? Então aí estou eu aqui para falar para vocês que venho, né, de uma carreira, entrei na Coca-Cola como vendedora e um ano depois já tive a minha primeira promoção e aí de lá para cá, nesses mais de 12 anos, já foram 6 movimentações, então eu acabei nunca ficando mais de 2 anos em um cargo, eu já tinha outra passagem, né? E entrei lá com um sonho, com um desejo de trabalhar na área de marketing, de comunicação, mas quando eu fui trabalhar não tinha essa oportunidade, então eu entrei como vendedora, aí depois fui supervisora de vendas, depois supervisora de trade, aí chegou aquele momento onde eu gostaria de trabalhar e ter aquela vivência com base na minha formação, né, que é relações públicas, assim como vocês, aí depois eu fiz pós-graduação na Uniso, em marketing, e fiz MBA em vendas e trade marketing. Então, tinha uma carreira de 10 anos já na área de marketing. Depois dos 30 anos, quando a gente chega naquele momento que a gente fala assim, preciso sair da zona de conforto, preciso de mais, vim para Sorocaba e aí encarei esse desafio, né? E aí, então, fiquei mais 3 anos na área de marketing, mas quando a gente fala de Coca-Cola, né? Então, como a gente aqui em Sorocaba é uma franquia, então a gente recebe as coisas basicamente já prontas. Aí você tem um desafio só de encaixar para distribuir isso no nosso mercado, né? Então, chegou um dado momento que eu falei assim, e agora? O que eu faço, né? O que será da minha carreira? Então, eu falei assim, ou eu continuo na área de marketing aqui, ou eu volto para a área de vendas, onde eu tinha mais oportunidade de me desenvolver. E aí, então, voltei como supervisora de vendas mesmo, e aí depois continuei a minha carreira lá por um bom período, acho que uns 5 anos, isso, aproximadamente uns 5 anos, tendo movimentações de cadeira, de equipe, de mesa, aí depois tive uma oportunidade para ser coordenadora de projetos e então gerente de vendas. Aí hoje a minha equipe são 32 pessoas, né? Tenho mais de 5.500 clientes, né? Então tenho uma responsabilidade gigantesca, né? Falo que o meu trabalho, gosto muito do meu trabalho, gosto muito do que eu faço e para ficar legal o nosso dia a dia, porque como é que eu gosto de dizer? Que o nosso dia a dia, ele não é complexo, mas ele é cheio de um monte de pequenas coisas que a gente tem que fazer a todo momento. E aí, se você gosta do que você faz, as coisas fluem naturalmente, senão elas se tornam peso, né? Se torna caos, senão daqui a pouco tudo é caos, 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 não aguento, né? Então, não, quando você gosta e faz por vontade, com satisfação, tudo fica mais fácil, né? E aí, o que eu posso dizer para vocês?
sendo um profissional de carreira tradicional, que começa, né, e vai crescendo aos poucos, esse sempre foi a minha trajetória, seja num outro trabalho como marketing, seja na Coca-Cola, né, onde eu fui me desenvolvendo e crescendo e aprendendo. Então, humildade é fundamental, né, se preocupar com as pessoas e querer o bem das pessoas e ver as pessoas se desenvolver é fantástico. Então, acho que uma experiência recente que eu posso contar para vocês é que eu tive uma equipe de vendedores que viraram supervisores. Então, acho que para um líder não tem nada mais gratificante do que você ver a sua equipe se transformar, se desenvolver e continuar, né, esse legado, né, de desenvolvimento. Então, acho que ser um profissional de reputação é fundamental, porque ninguém se movimenta, ninguém se desenvolve se você não tiver uma imagem, né, e essa imagem ser condizente com o seu profissional. Então, isso é fundamental para todos nós no nosso dia a dia. E aí, falar para vocês, assim, de uma experiência, né, que foi bastante interessante. Tive um momento, quando eu fui, há 3 anos atrás, quando eu assumi a vaga de gerente, eu recebi uma equipe e eu tinha que fazer 2 desligamentos. Esse desligamento não era por uma decisão minha, mas uma decisão histórica, né, com base naquilo que a pessoa trouxe com ela. E aí teve um dos colaboradores que ele foi implorar para que eu não o demitisse. Aí eu falei assim, olha, essa decisão não é minha, essa decisão eu trago e vou executar, mas a responsabilidade é sua, porque o histórico é seu, né? Falei assim, então, se você será demitido, se você for demitido, não é minha responsabilidade por esse resultado. Eu falei assim, mas eu tenho uma sugestão para te dar e uma dica para te dar. Quanto tempo você tem de carreira, né? Quanto tempo você já trabalha na Sorocaba Refrescos? Qual que é o seu histórico profissional? Aí ele me contou a história profissional dele e eu falei assim, olha, com esse histórico, certeza que você não vai ficar desempregado. Eu falei assim, pense que você já tem um currículo, você já tem uma história, você já aprendeu muita coisa. Então, assim, daqui para frente é procurar novas oportunidades, né? E eu tenho certeza e sem dúvida nenhuma, as coisas vão acontecer para você. E aí eu falei para ele assim, olha, do mesmo jeito que você pode ser desligado, né? Não fui clara com ele naquele momento, mas do mesmo jeito que você pode ser desligado, eu estou recebendo o desafio hoje, mas eu posso não dar conta, eu posso não dar certo. Eu falei assim, e aí? Eu falei assim, mas eu tomo a mesma decisão de estar aqui e tentar, e buscar aprender mais e me desenvolver no caminho. Né? Mas as coisas podem não dar certo. E se não der certo, tudo bem. Eu tenho certeza que eu não vou ficar desempregada, nem vou ter nenhuma dificuldade. Pode ser que leve tempo, pode ser que eu tenha que dar alguns passos para trás para depois eu voltar a crescer e me desenvolver, mas isso fará parte. Agora, eu tenho certeza que eu não vou ficar sem trabalho. Então, assim, acho que isso também tem a ver com a reputação, porque a gente sabe o que a gente constrói, né? Então, a empresa que você está, o crachá que você carrega, ele pode mudar, mas o seu profissional é com você. Né? Então, essa responsabilidade é sua. Né? Então, quem carrega somos nós. Então, é isso. E eu sempre me preocupei com a história que eu quero deixar. Então, hoje eu tenho 2 filhos, né? Então, eu sempre me preocupo com isso. Falei assim, e aí, o que eu vou deixar para os meus filhos? Né? Quero que eles tenham orgulho da mãe dele, da mãe deles, né? Então, assim, não preciso ser milionária, não preciso ser rica, muito rica, preciso ter boas condições, né? Que é o meu plano. Falei assim, mas eu preciso deixar meu legado, o que eu vou deixar para eles, né? Então, quero deixar essa imagem de um profissional de melhoria contínua, de evolução, mas de respeito, de humildade e que ama o que faz. Acho que é isso. Obrigada.